Já está bem dito, o meu, o seu, o nosso espaço de conversa, Papo Ambiental. E no Papo Ambiental de hoje nós estaremos aqui com José Langa. José Langa possui graduação em Geografia pela Universidade Eduardo Mondlane, mestrado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de Geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: Geografia de Moçambique, História da Geografia, Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Impactos Ambientais e Mudanças Climáticas. José Langa é membro fundador do Observa, Observatório Ambiental para Mudanças Climáticas. E hoje nós vamos aqui falar naturalmente sobre a questão da gestão de resíduos sólidos nas cidades em desenvolvimento. Muito interessante esta grafia, vou assim dizer. Mas antes de mais, eu gostava de saudar e agradecer imensamente pela presença. José Langa, seja bem-vindo ao Planeta B. É um prazer enorme o receber aqui. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, prazer é meu. Acompanho este programa e não vi a hora que um dia me convidassem para cá estar. Obrigado e boa tarde aos ouvintes. Vamos fazer juntos essa tarde para pensar aqui no Planeta B. É excepcional, vamos juntos fazer a tarde. Uma tarde que está mesmo bem frio, mas felizmente nós estamos aqui bem aconchegados e esperamos que quem nos ouve também possa estar. Agora, estamos a ver aqui que o José Langa é geógrafo. Licenciatura, mestrado, doutoramento em Geografia. Por que Geografia? Bom, eu costumo dizer para os amigos ou pessoas mais próximas que não existe nada neste mundo sem geografia. Por quê? A geografia é a ciência do espaço, que busca conhecer o espaço, e não existe nada que aconteça fora do espaço. Ou pensamos no espaço aéreo ou no espaço terrestre, mas tudo tem espaço. Então, quem busca a geografia, ele busca conhecer o seu lugar, conhecer o seu meio, entender as relações que ela pode ter com ele, com as outras pessoas ou outros seres e tudo mais. Geografia para mim é paixão acima de tudo, porque não me vejo hoje a pensar sem pensar lógicas geográficas. Acho que isto é tema para um outro encontro, lógicas geográficas, mas eu acredito que é isso que me permite pensar, ser e estar neste mundo. É excepcional. Dá aqui para perceber que nos dá uma reflexão em torno de onde nós estamos, como nós estamos, uma relação nós com o espaço onde vivemos. E isso eu acho que é uma das coisas que o Planeta B tenta trazer. As pessoas, de certa forma, refletirem o espaço em que vivem e como melhor tirar proveito deste espaço sem naturalmente comprometer o bem-estar de outras gerações. Nós na geografia dizemos que o espaço é produto da relação que nós temos com ele. Nós somos produtores e reprodutores desse espaço. A nossa ação enquanto seres humanos vai definir aquilo que é este meio, este espaço. Então, é de responsabilidade nossa, enquanto seres humanos, pensarmos que tipo de espaço queremos hoje, que tipo de espaço desejamos amanhã. Então, é um pouco isto que fazemos na geografia, é um pouco isto que eu gosto de fazer, pensar o espaço. Pensar o espaço. E hoje nós vamos pensar aqui uma questão que está mesmo diretamente relacionada ao espaço, que é a questão dos resíduos sólidos, a questão da gestão de resíduos nas cidades. Mas há uma particularidade aqui neste tema. Estamos todos a aprender, tanto que lembro que ainda durante o processo aqui da grafia, como estaria escrito, como não estaria, foi possível perceber que a questão de desenvolvimento, há uma discussão acesa para perceber o que é que isto quer dizer, tanto que no cartaz nós acabamos colocando 10 entre parênteses e depois envolvimento. E eu acredito que o José Langa, exatamente, por que é que nós temos que 10 depois envolvimento?
Bom, isto é um debate teórico. Acredito que muito é feito ou iniciado por pesquisadores que buscam entender um pouco a relação sul-norte, um pouco a pressão que os países capitalistas têm sobre o resto do mundo. Existe uma ideia de que existem os países pobres, existem os países ricos. Mas esta forma de lidar ou construir o mundo não é muito aceita. Eu sou pobre, tu és o rico, isto separa. Então criou-se uma grafia ou criou-se um conceito de chamar os pobres de países em desenvolvimento, como se de um processo que dependesse só deles pudessem chegar a fazer parte desses países ricos. Mas aqui é uma coisa interessante, que na grafia da língua portuguesa nós temos muitas palavras que quando iniciam com des, elas nos remetem ao processo de negação. Então, se nós olharmos bem para a palavra desenvolvimento, também está lá escrito desenvolvimento. Se nós colocarmos o des entre parênteses. Na língua portuguesa dizemos que o S, quando está entre vogais, se pronuncia Z, mas era interessante nós entendermos aqui o que é envolvimento, o que é não envolver. E se olharmos, a questão central neste debate do desenvolvimento é a seguinte: até que ponto os países envolvidos ou ricos querem ver os pobres ricos? Querem os envolver. Até que ponto querem nos envolver? Exato. E nós percebemos que estamos em duas estradas que nunca se encontram. Os países ricos não querem ver os pobres ricos. Até porque no dia em que nós ficarmos ricos, não existirá mais esta relação de ricos e pobres e nós jamais poderíamos depender deles. Então, eu fiz esta provocação para hoje. Vamos lá pensar gestão de resíduos sólidos em cidades em desenvolvimento. Aquelas que não se deixam, ou existem correntes que não deixam que elas sejam envolvidas. Por quê? Porque a questão da produção de resíduos sólidos tem tudo a ver com capital. Assim, vamos ver a questão de resíduos sólidos nestas cidades que não são envolvidas ou que há condições externas às mesmas que condicionam esta questão de resíduos. É nessa perspectiva que nós vamos abordar. Exatamente isso. Agora, como é que é basicamente uma cidade desenvolvida? Bom, uma cidade desenvolvida é aquela não conectada. Uhum. Sem espaços decisórios, sem espaços para participar, sem espaços para apresentar seus saberes, seus conhecimentos. Nós vemos muito que não é muito aceite o saber dos pobres. Nós temos que aprender dentro da linguagem do rico, que é o conhecimento, as suas linguagens, e para apresentarmos o nosso conhecimento tem que ser naquela linguagem. Todo o conhecimento que é apresentado não na linguagem dos países envolvidos ou ricos, este conhecimento não é aceito. Então, começamos daqui. Tem muito conhecimento que nós temos por ser país pobre ou desenvolvido, que poderia ser referência para muitos outros campos de saber. Mas eles não são aceitos exatamente porque nós somos excluídos nos processos decisórios. Atenção, esta questão de processo decisório é fundamental porque isto define o que é que vai ser regra, o que é que vai ser princípio, o que é que vai ser sentido na construção tanto do saber, mas também na definição da estrutura espacial em que nós vivemos. Então, para mim, é fundamental pensar resíduos sólidos nesses locais porque existem saberes próprios onde o conhecimento do pobre ou do não envolvido poderia fazer sentido para pensar o espaço ou a gestão de resíduos sólidos. Interessante. Agora, será que
O José Langa falava aqui da questão de estas cidades desenvolvidas têm conhecimentos para lidar com esta questão dos resíduos. Agora, eu queria perceber ao certo por que é exatamente que não se, a nível dessas cidades desenvolvidas, não há um esforço para garantir que se usam estes conhecimentos detidos localmente, vamos assim dizer. Porque o conhecimento local, quando não é do país envolvido, ele não tem valor. Esta é que é a questão. Tudo aquilo que não é pensado dentro do Ocidente, dentro ou a partir do capital, ele perde valor. E nós somos obrigados a dar valor exatamente a outros conhecimentos que não são pensados por nós. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Por que nós temos que pensar alta tecnologia para a gestão de resíduos se o resíduo que nós produzimos é orgânico? E ele naturalmente vai desaparecer, sem criar problemas na natureza, sem danificar o meio. Por quê? Porque o nosso padrão de consumo não nos faz chegar a resíduos que naturalmente precisam de muito tempo para ser geridos. Então, quando somos levados a pensar em padrões tecnológicos de gestão de resíduos sólidos que não são nossos, nós estamos a ser empurrados a uma corrente que não é nossa. Por quê? Porque nosso padrão de consumo não é um padrão que nos leva a consumir, por exemplo, resíduos ou descartes que têm a ver com plástico, vidro e muito mais. Quando nós fazemos a classificação dos resíduos que nós produzimos enquanto cidades não envolvidas, nós sabemos que nós temos mais de 60% de resíduo orgânico. Que, atenção, poderíamos cada um gerir na sua própria casa, sem pressionar o sistema de gestão, sem precisar de custo adicional para fazer isso. Com resíduo orgânico, cada um poderia fazer a sua composteira. Nós, na cidade, a composteira, mas no campo, por exemplo, nós já temos os patos, a galinha, o cachorro, que vão comendo isto, que no final do dia, o que era resto, que devia ser o resíduo, acaba não existindo porque ele entra para a cadeia alimentar de muitos outros sistemas alimentares que nós temos em casa. Então, quando somos colocados, o grande problema de resíduos sólidos do mundo não é porque nós somos produtores, não é porque nós causamos o problema, é porque nós temos que carregar o fardo de um grupo que cria o problema. Por isso é que durante a preparação deste encontro, desta conversa, eu insisti muito em trazer este conceito. Cidades desenvolvidas. Por quê? Elas são excluídas e, principalmente, elas devem buscar resolver o problema dos outros, não os seus problemas. Nós só vamos ter problemas de gestão de resíduos sólidos se nós não entendermos que o nosso padrão de consumo não é um padrão problemático. Nós somos levados a usar o plástico. Sim. Mas nós poderíamos, ou melhor, nós sempre usamos cestos. Nós somos levados a usar comida enlatada. Mas nós temos ou vivemos sempre sem nenhum enlatado. Olha só, os enlatados neste país chegam buscando resolver um problema de fome para abrir uma cultura de comida enlatada para que depois viesse a comida enlatada para o mercado. A sardinha, atum, feijão. A primeira sardinha, a segunda, nós aprendemos a ser oferecidos como uma resposta ao problema da fome. Exato. Para depois de nós aprendermos a gostar da sardinha, saborear a sardinha, começar a comprar. Não entendemos que aquilo era padrão de consumo do capital. Então, é isso que nós temos que discutir.
Se nós tivéssemos, por exemplo, sardinha no mercado e nós não comprássemos, iríamos produzir resíduo? Não. Não. Aquela sardinha, a pessoa que está a vender diria: epá, esta sardinha daqui a pouco vai perder validade. Eu tenho que buscar vender em outro lugar, porque aqui ela não vai ser comprada. Quando ele tira dali, nós nunca iremos ter no nosso sistema de produção de resíduo o que é a latinha de sardinha, a latinha de atum. Por quê? Porque não faz parte do nosso padrão de consumo. Ou seja, nós estamos a ser induzidos a ter um certo padrão de consumo que vai nos dar excessos e que nós não estamos prontos para lidar com eles. De certa forma, nós vamos gastar recursos para tentar solucionar esse problema em detrimento de desenvolver outras questões mais prioritárias. É nesse sentido. Mas é aqui onde está a questão. Nós não vamos tentar gastar recursos. Nós temos que gastar recursos comprando conhecimento e tecnologia. E quem é que nos vende isso? Exatamente aqueles que um dia já tiveram um problema, conseguiram avançar para buscar respostas e hoje está presente como soluções. A ideia da música do Azaghai, o que ele dizia? Eles criam um problema e nos vendem as soluções. É exatamente isso. O nosso padrão de consumo é claramente uma proposta de abertura para a entrada de soluções que nós temos que pagar. Interessante. E isto é de como funciona a dinâmica de gestão de resíduos sólidos. Há 10, 15 anos atrás, o grande modelo para a gestão de resíduos sólidos era a construção de aterros. Os países que lá atrás construíram aterros estão a desistir de aterros sanitários. Nós estamos hoje à procura de aterros sanitários. Sim. Não se está a perceber? Sim. Então, a maquinaria que já não é usada mais no Ocidente é aquilo que hoje para nós é tecnologia de ponta para resolver um problema que foi nos colocado. Então é um pouco isto que está neste termo desenvolvimento, que eles nos separam para quê? Para conseguir colocar tecnologia atrasada deles, ou melhor, em desuso nos seus países, como tecnologia recente e necessária nos nossos. Interessante. Eu lembro-me de várias vezes ter visto documentários que mostravam a questão de, muitas das vezes, estes países ou cidades desenvolvidos receberem resíduos. Nós, por exemplo, temos aqueles fardos que dizemos calamidade. Ali naqueles fardos há vários em que só 5, 6, 7 peças estão boas, as outras está tudo estragado. Há vários telemóveis que chegam aqui, há várias viaturas que nós dizemos tem carro, mas não é carro. Lá, aquilo já está a ser condenado porque polui. Então, de certa forma, quando mandam para nós, como uma forma de... Porque eles também não sabem lidar com aquele tipo de... Não estão a conseguir, então vamos mandar para a lixeira. E onde é que é a lixeira? Aí nesses lugares desenvolvidos. Os não envolvidos. Os não envolvidos. O Observa tentou e não conseguiu avançar muito com uma pesquisa para mostrar quanto lixo do Japão, lixo automobilístico do Japão nós recebemos. Ou melhor, nós compramos. Porque aqui é onde está a questão. Se eles oferecessem, seria uma coisa. Mas não, nós pagamos para retirar exatamente o problema deles para nós. Nós não conseguimos ainda. Estamos já, por acaso há dias estava a falar com o diretor-geral do INAM, perguntando como é que está a nossa capacidade de medição da qualidade do ar. E ele disse: olha, estamos em testes, temos estamos a fazer algumas medições a nível da cidade de Maputo, mas nós nunca paramos para nos perguntar qual é o impacto das viaturas recondicionadas, porque ele é um processo de recondicionar. Elas não podem mais funcionar, não podem mais circular em algum lugar, são colocadas no mercado, nós pagamos por aquele lixo e trazemos para cá. Isso
isso só acontece com países não envolvidos. Por quê? Nos países envolvidos existe claramente o que é a legislação que diz que carro de segunda mão não entra. E isso estou a falar com propriedade. Exato. Sim. Os países dizem, nós aqui não aceitamos carro de segunda mão. O carro de segunda mão tem que ser o que já está aqui. Sim. Tu podes comprar o que está aqui, mas não aceitamos que carro de segunda mão venha para cá. Roupa. Não aceitamos roupa de segunda mão. Os fardos de roupa é claramente um problema de consumo e descarte. Nós compramos aquela roupa que deveria ir ao descarte e mais. Eu ouvi, não sei se é real, que aquela roupa na verdade nem era para ser vendida. Também já ouvi. Alguém descobriu que tinha um processo de descarte de roupas e começou a pegar e mandar. Quando percebeu que no processo de mandar tinha muita gente à procura, começou-se a colocar valor. O preço, porque valor tem. Para aquele que não tem roupa, quando recebe uma peça de roupa, tem valor. Tem valor. Mas começou-se a colocar preço naquele fardo. E hoje, falo aqui, estou disponível a falar em outros lugares. É negócio que está a alimentar famílias. A venda de roupa que é descartada em outros países para aqui. Eu vou começar falando desta questão da separação. E eu faria primeiro uma pergunta. Por que nós queremos separar se nós poderíamos não ter produzido este resíduo? Que este é o problema. Nós primeiro levamos o plástico para casa, levamos o metal e só depois é que queremos separar. Por que na hora de comprar nós não escolhemos comprar produtos com embalagens que não sejam de plástico, embalagens que não sejam de metal? Aqui é que está a questão. Nós levamos o problema para casa e depois queremos resolver o problema. Na verdade, nós temos que começar a pensar diferente. É necessário começar a pensar em não levar os problemas para casa. Na hora de comprar, porque nós é que definimos o que nós queremos. O padrão de consumo está imposto, mas ainda temos esta possibilidade de escolher o que comprar. Na hora de comprar, nós é que temos que dizer que este produto eu não vou comprar porque vou ter problemas no processo de gestão do resíduo que a embalagem vai causar. Este produto eu levo porque não terei problemas na gestão deste resíduo. E é isto que nós temos que tentar ensinar, temos que tentar cultivar. Para quê? Para reduzir os resíduos. Esta questão da redução dos resíduos em nossa casa está diretamente com para onde os resíduos depois vão. Particularmente na cidade de Maputo, nós temos a lixeira municipal de Ulene, que todo mundo olha para o problema do lixo em Ulene como um problema da cidade. E eu costumo fazer, enquanto quem trabalha no setor, fazer a pergunta seguinte: quem é que produz aquelas quantidades de resíduos que depois devem ser levadas para o Ulene? Porque assim, atenção, nós temos o poder municipal, que é quem tem o dever de cuidar da gestão de resíduos sólidos, mas quem produz aquele resíduo somos nós. Cada um na sua casa, todos os dias. E nós temos um mau hábito, desculpem, caros ouvintes, de entender o resíduo mesmo como lixo. Descartar. Usei, basta que eu termine de usar, não me interessa mais. A física mostra o contrário. A matéria, ela não desaparece. Ela se transforma. Até se transformar aquele plástico que tu produziste na tua casa, leva um tempo. Até se transformar aquele vidro que tu produziste em casa, leva tempo. E tudo mais. Então, no dia em que nós começamos a ter a responsabilidade de pensar que o resíduo que eu produzi vai somar ao do vizinho, ao do outro vizinho, a de todos os munícipes da cidade de Maputo, nós ainda temos um problema
que muitos não sabem, dinâmica de capital. Nós temos uma cidade de cerca de 1.300.000 habitantes, mas que durante a cidade ele chega a 1.700.000, 1.800.000 durante a dinâmica de cidade. Pessoas que vêm para a cidade, pessoas que vêm, o ir e vir das pessoas durante o dia. A produção de lixo dessas pessoas vai para onde depois? Quantas pessoas é que quando compram um refrigerante têm o cuidado de pegar o recipiente e voltar com ele para a sua casa? Imaginemos que todo mundo que comprasse algo cuidasse do resíduo que produz. Teríamos lixo na rua? Não. Teríamos aquelas quantidades de lixo na lixeira? Não. São estas coisas que nós temos que discutir. Atenção, tem um texto meu que eu escrevi já faz algum tempo, que tem um texto do título Gestão de Resíduos Sólidos, responsabilidade de quem? Eu faço essa questão por quê? Porque tento trazer esta falsa ideia de que a responsabilidade da gestão é só do poder municipal. Não. A gestão de resíduos sólidos é primeiramente de quem produz o resíduo. Sim. Aqui é que está a questão. No dia em que nós todos começamos a ter uma responsabilidade no momento de produzir o resíduo, vamos começar a dizer que não. Eu posso escolher produtos que não impactem, ou que impactem menos, ou que vão tensionar o sistema menos, entre outros. Então, é assim, é necessário, lembrarmos que o padrão de consumo que nós adotamos não é nosso, e ele vai nos dar problemas mesmo. Isso é primeiro. É necessário entendermos que podemos fazer escolhas diferentes que podem nos permitir também situações diferentes. O lixo que está na lixeira do Leme é nosso lixo. Exato. Somos nós mesmos que estamos a gerar esse lixo. Há uma coisa que eu, por vezes, também tenho refletido, que é, se todos nós, antes mesmo de comprar algo, fizéssemos um exercício rápido de, depois de usar, o que é que vai acontecer, onde é que vai, como vai. Há muita coisa que nós não compraríamos, porque muitas das vezes ouvimos falar que reciclagem é a solução, mas nem tudo é reciclável. Também temos que entender que estamos num contexto não envolvido, em que também, de certa forma, não há condições para lidar com alguns tipos de resíduo. Nós começamos a comprar alguns eletrodomésticos, até já temos aquele sistema de mandar vir. Hoje em dia toda a gente está a mandar vir. Sistemas online, estamos a mandar vir aparelhos eletrônicos, e que depois aquelas baterias nós nunca paramos para pensar para onde é que vão. Então, se calhar este exercício de refletir também era muito interessante. Mas nós sabemos para onde é que vão. Vão para a lixeira do Leme. Eu não falava nessa perspectiva. Não, mas aqui está. É que se ela não for para a lixeira, fica na nossa casa. Se não for na nossa casa, fica na rua. Aquela bateria não vai desaparecer. Sim. É assim, atenção. Os países envolvidos criaram uma coisa que é a responsabilidade na gestão de resíduos é de quem produz, não de quem compra. Então, nós, por exemplo, deveríamos ter aqui um lugar que diz assim: todo produto eletrônico, não vou aqui falar de marca para não falar de fazer publicidade, da marca X, quando eu terminar de usar aquele produto, eu devolvo para a loja onde eu comprei. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a devolver o problema para aquele que criou o problema. No dia que assim for, tu começas a perceber que a empresa ou a fábrica começa a buscar soluções menos pesadas para a gestão. Olha, eu produzi 5.000 eletrodomésticos. Tarde ou cedo, estes 5.000 voltarão. Por quê? Porque a responsabilidade de cuidar deste resíduo é minha. Não. Nós estamos num sistema em que, se tu perguntares hoje, o telefone ABCD que a marca ABCD produziu, onde está, eles não sabem dizer. Porque a responsabilidade deles foi somente pegar, embalar naquela caixinha bonitinha
E já está. Foi vendido, foi comprado, acabou. Agora, estamos aqui a perceber que é um problema de certa forma também complexo. Sim. Porque há que reconhecer que o consumidor comum, ele também de certa forma é alvo da ação dos envolvidos para lhe criar falsas necessidades. Boa. Gosto. No dia em que nós, que somos entendidos como um bom mercado dos países envolvidos, não começarmos a comprar, atenção, no dia em que nós não começamos a comprar, porque claramente estamos a denunciar que há problemas na gestão dos resíduos que nós vamos ter depois de comprar, o padrão de produção muda. Não sei como é que eu explico isto. O capitalismo, no dia em que perceber que não vai conseguir vender, porque nós não estamos a comprar por causa do resíduo que vamos ter depois da compra, ele vai mudar. Porque não terá para quem vender. Não terá para quem vender. Agora, eles hoje, o que dizem? Não nos interessa, porque eles compram. E pior, eles ainda vão ter que gerir este problema. E para gerir, devem recorrer a nós, porque nós é que temos o conhecimento e a solução daquele problema. Não sei, então nós somos tanto resposta para o problema atual, que é da compra e venda, como somos também a solução daquela tecnologia que eles têm. Porque eles sabem, hoje tu não fazes descarte de material eletrônico de qualquer maneira na Europa. Por quê? Porque já perceberam que o descarte de eletrônicos tem que ser regulado. Uma coisa engraçada, eu estava a ver há dias que eles já até têm legislação que os produtos que são por aquelas empresas de lá fabricados ou vendidos lá têm que ter a componente de ser arranjável. No sentido de um telemóvel não pode ser descartado. Tem que, se estragou, eu tenho que ir a um sítio e dizer arranja, por favor. Sim. Posso pagar uma taxa, mas tem que se arranjar aquilo. Para quê? Para não chegar ao descarte. Porque quando chega ao descarte é onde começa o problema. Não sei como resolver, não sei como fazer, não sei quanto é que vou gastar para fazer. Mas nós aqui não. Nós já compramos os que eles não estão a usar, porque estão com problemas, e quando se estraga na nossa mão, aí é que é o fim mesmo. Aí é que é o fim. Aí é que é o fim. Agora, dá para perceber aqui que é um problema bem complexo, mas muito complexo. Por onde é que nós começamos essa mudança de toda uma sociedade? Nós começamos a dizer, não, eu não compro isso. Por onde é que começamos as pessoas a refletir que aquela montanha que está ali em Ulene é minha responsabilidade também, porque eu contribuí. De onde é que nós começamos a fazer esta mudança? Eu falo uma coisa que é o seguinte: nós somos ambientalistas, todos nós. O ser humano é. Não pela sua prática de defesa ao meio ambiente, mas porque precisa do meio ambiente são para sobreviver. Então, nós somos por natureza ambientalistas porque dependemos do meio ambiente. No dia em que nós começarmos a viver ou vivenciar este conceito de que somos ambientalistas porque precisamos do ambiente são, o nosso padrão de compra, o nosso padrão de vida, ele vai mudar. Por exemplo, sacos plásticos. Aqui neste país tem lei, tem um regulamento que diz que o saco plástico não pode ser oferecido. Mas mesmo assim a gente compra. Então assim, nós ainda estamos na situação de dar liberdade, mesmo que custe alguma coisa. Nós damos liberdade para que alguém opte ainda pelo saco plástico. E se nós pensássemos que avancemos para uma legislação ou para um regulamento que diga que não ao saco plástico? Há países que estão a fazer isso e ninguém morreu por isso. Não ao saco plástico. Para nós dizermos que a partir do momento em que as pessoas não tiverem espaço para comprar,
naturalmente que haverá alguma solução. Certo? Mas eu digo mais, é que enquanto nós esperamos a regulamentação, acho que nós podemos individualmente fazer escolhas. Imaginemos que na padaria, o plástico é negócio. Sim, O dono da padaria, o que ele diz? Diz assim, eu vou vender 1 tonelada de pão mais X de plástico. Aquele senhor que nos vende o plástico a 3 meticais lá na padaria, ele comprou a 2. Aquele que comprou a 2, que onde ele comprou, onde ele vendeu, ele gastou 1,50 para fazer. Antes dele, aquele que tirou a matéria-prima. Então há uma cadeia de produção até o plástico vir parar na tua mão. sim. No dia em que o plástico parar na padaria e ninguém comprar, no mês seguinte, o senhor da padaria não compra plástico. Porque será quebra. Não tem para quem vender. Quando ele não comprar o plástico, o senhor que produz o plástico também não vai produzir o plástico. Por quê? Porque não vale a pena produzir algo que não se consome. Até o sistema todo mostra, o plástico existe plástico, mas para outras coisas. Acho que vale a pena ter uma cadeira de plástico, vale a pena ter. Temos muitas outras que eu vou fazer, senão o saco plástico. Então, existe uma decisão que depende do Estado, que é a nível de regulamento e legislação, mas também existe a escolha individual. Individual. Então, nós, enquanto indivíduos, podemos fazer também escolhas que podem nos levar a uma mudança de dinâmica e de padrão de consumo. Então, eu convido a todo ouvinte que a partir da manhã pense: o que eu estou a colocar na minha lixeira já é lixo? Porque a questão é esta. Nós temos que nos perguntar: aquilo que eu coloco na minha lixeira já é lixo? E vamos perceber que muita coisa não. Até porque, atenção, se fosse lixo, chegaria na lixeira de Ulene e ninguém ia lá tirar. Mas como nós descartamos muita coisa que não é lixo, quando o lixo chega na lixeira, tem alguém que recupera aquele lixo e ele sai da lixeira. Não sei se está a perceber. Estou. No dia em que nós começamos a mandar para a lixeira de Ulene coisas que não têm mais valor, porque isso é a ideia do lixo, coisas que não têm mais valor, não teremos catadores de lixo na lixeira. Por quê? Porque tudo que chega lá não tem mais valor, não tem mais uso, não tem mais proveito. Então, assim, atenção, aquele problema da lixeira de Ulene é um problema de todo o munícipe da cidade de Maputo. É um problema de todo o município da cidade de Maputo. Infelizmente, estamos já mesmo perto, mas bem perto, do término do nosso programa. São agora 16 horas e 51 minutos. Eu costumo dizer que o programa começa eu e o convidado numa caixa bem larga, e na medida em que o tempo vai passando, aquela caixa vai ficando mais apertada, e agora estamos naquela fase em que os nossos ossos estão já em atritos. Então eu gostava mesmo de dar aqui um pequeno espaço para que o José Langa possa deixar ficar algumas considerações, aquela mensagem que gostaria que quem nos está a ouvir nesta noite, antes de fechar os olhos, pudesse refletir e tomar uma decisão. Bom, o que eu diria para todos os ouvintes é que, na verdade, não temos um planeta B. Isto é um pouco... Isso vai criar medo, né? Nós estamos aqui a fazer o programa Planeta B, mas nós não temos um planeta B. Quem deve cuidar, quem deve recuperar, quem deve criar condições de que este planeta, que é o nosso único, possibilite vida de qualidade, vida para todos nós, somos nós. Nós somos os seres pensantes neste planeta, nós somos as pessoas que devem buscar soluções. As nossas escolhas passadas devemos conseguir remediar, devemos conseguir mudar. Por quê? Porque o futuro deste planeta só de nós depende. Nós dizemos no Observa que
nós cuidamos da terra e a terra cuida de nós. É muito forte para nós isso, para tentar trazer a ideia de que a terra só vai nos devolver aquilo que nós entregamos para ela. Se nós entregamos para ela maus cuidados, ela vai nos devolver um mau cuidado. Se nós entregamos para a terra bom cuidado, ela vai nos dar também um bom cuidado. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Obrigado. Nós é que agradecemos, como a frequência do saber. Naturalmente, nosso compromisso é disseminar conhecimento, é partilhar informações que levam à mudança de comportamento, contribuindo desta forma na construção de um mundo sustentável. Querido amigo, querida amiga, assim foi o nosso Planeta B de hoje, onde estivemos a falar sobre a gestão de resíduos sólidos nas cidades em desenvolvimento. E estivemos aqui em conversa com José Langa, que é doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Uma pessoa com muita experiência e também uma pessoa muito simpática, deu aqui para perceber neste bem perto de 1 hora de conversa. Infelizmente, o relógio, o tempo, não somos nós quem manda nele, mas esperamos naturalmente poder aqui refletir e debater numa próxima ocasião alguns temas que nos vão ajudar a refletir sobre como é que nós nos relacionamos com o nosso espaço, que é a questão geográfica. Querido amigo, muito obrigado de Manuel Maló para você. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira.